Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, comigo na bancada aqui no programa de hoje, o jornalista Eduardo Galvão, que é apresentador do programa Amazonas Urgente, vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na tela da Band a partir das 11h30 da manhã. Estamos aqui para entrevistar o deputado estadual pelo PSD do Amazonas, deputado Tony Medeiros, a quem eu dou as boas-vindas, agradeço a presença por ter aceitado o nosso convite aqui da entrevista coletiva, deputado. Obrigado, Neto. Obrigado, Eduardo. Obrigado aí à Rede Bandeirantes por essa oportunidade e boa noite a vocês também. Deputado, aqui é realmente uma oportunidade para o senhor prestar contas, falar um pouco do seu trabalho de deputado, a segunda passagem na Assembleia Legislativa do Amazonas, né? Não chegou nessa legislatura desde o início, mas chegou agora esse ano, né? Pintou oportunidades, entrou na vaga do deputado Josué Neto, que saiu para ir para o TCE. E como é que foi receber essa oportunidade de assumir mais um cargo legislativo? O senhor que estava no Executivo, né? Estava como vice-prefeito de Parintins. Mais uma vez, boa noite. Na realidade, nós fomos reeleitos em Parintins para o segundo mandato, eu vice-prefeito. Eu havia sido candidato nas eleições para deputado, já tinha ocupado o primeiro mandato. E, apesar de ter deputados eleitos com menos votação do que eu acabei ficando na suplência. O deputado Josué Neto assumiu o Tribunal de Contas e aí eu assumi a vaga do deputado que era ocupada pelo deputado Josué Neto. Mas chego de uma forma muito madura, muito responsável e consciente, graças a Deus, das obrigações que tenho quando assumi o mandato quando reassumi, não é? Pela segunda vez agora, o mandato de deputado estadual. Como é que foi pesar entre o Executivo lá em Parintins, a sua cidade, a sua terra, e vir aqui olhar pelo Amazonas, que é o seu estado, né? Um olhar maior? Eu sempre gostei da política estadual. Eu te confesso, eu nunca quis ser prefeito. Eu não quero ser prefeito. E tinha gente que nunca entendia isso. Eu ainda vou mais adiante. Do jeito que a situação está e caminha, homens e mulheres sensatos dificilmente lá na frente aceitarão cargo hoje de ordenador de despesa. É extremamente complicado. Hoje encontrei, inclusive, uma pessoa que pensa da mesma forma que eu penso. Então, eu te diria que no parlamento me sinto muito mais compromissado até. O vice-prefeito não é o gestor, concorda? Então, graças a Deus, fiz uma bela parceria em Parintins com o prefeito Bigaci. Nunca tivemos nenhum arranhão, até porque, Neto, eu sempre tive consciência que eu era vice-prefeito, mesmo assumindo por dezenas de vezes como prefeito, mas eu sempre me portei como vice-prefeito, porque, na realidade, o prefeito da cidade sempre foi o prefeito Bigaci. No primeiro mandato, o senhor chegou a assumir secretaria, chegou a ser secretário no Executivo, mas na secretaria. Não, eu fui secretário de Cultura da cidade de Manaus, na gestão do prefeito Serafim Corrêa. Então, já tinha uma experiência como ordenador, não é? E depois a outra experiência no Executivo vem justamente de vice-prefeito. Não foi secretário em Parintins, então? Não, fui secretário em Parintins também. Secretário de Cultura, de Turismo, de Meio Ambiente e também fui secretário de Cultura na cidade de Manaus. 2 vezes vice-prefeito e agora por 2 vezes deputado estadual. O nome Tony Medeiros se confunde com o boi garantido e com a história dos Bumbás. Como é hoje o investimento, os incentivos na área do turismo, desses atrativos que podem ser feitos? A gente tem só o boi no Amazonas? Como é que está hoje essa realidade? Onde se pode investir para agregar aí valores em todo o estado do turismo? Na realidade, uma das maiores buscas nesse momento
é por alternativas econômicas de desenvolvimento do nosso Estado. O modelo Zona Franca, ele foi criado para desenvolver o Estado do Amazonas. E nós percebemos que o modelo Zona Franca desenvolveu muito Manaus, né? Tantos anos depois, nós percebemos que nós precisamos de outras alternativas além da Zona Franca de Manaus. E uma dessas alternativas, quando você fala turismo, eu falo agregando um pouco mais a indústria cultural. Só para se ter uma ideia da grandeza, a pesca esportiva, que quase ninguém dá valor ainda no nosso estado. Ela rende para os Estados Unidos quase 65 bilhões de dólares por ano. E ela rende para o estado do Amazonas hoje quase 500 milhões, quase 500 milhões. E nós percebemos que também é uma alternativa dentro da pesca esportiva. Na mão de poucos ainda, né? Ainda na mão de poucos, mas esses poucos têm interesses, por exemplo, que possa crescer muito mais. Imagina, eles vislumbram um potencial gigantesco que o estado do Amazonas tem e é justamente por isso que nós estamos trabalhando em cima de um ordenamento dentro de uma legislação para a pesca esportiva. Eu estou mostrando só um segmento, vou dar um exemplo. O boi de Parintins. Só para a cidade de Parintins, o boi, ele deixa, naquele mês do festival, mais de 100 milhões de reais na economia da cidade. E se você olhar, ele aquece a economia do estado. Todos os hotéis ficam lotados, porque aquele público que vem para Manaus, ele vem para Parintins, primeiro ele vem para Manaus, depois ele vai para Parintins. Aí você percebe os aviões, mesmo os barcos, os donos da questão dos barcos, dos taxistas, dos mototaxistas, do tricicleiro lá da cidade. Então, quem mora na cidade percebe que nessa época ninguém pede nada, está todo mundo trabalhando e é isso que nós queremos, na realidade, para o interior do estado, oportunidade para que a gente possa cuidar das nossas famílias e oferecer o melhor possível. Na opinião do senhor, ainda é mínimo essas oportunidades, é ínfimo? Não, é sim. necessário de mais investimento, mais planejamento? O que pode ser feito para melhorar? Na realidade, nós temos grandes potenciais. Eu lembro que assistindo uma entrevista do Drauzio Varela, perguntaram para ele, qual é o lugar mais bonito do mundo, você que andou o mundo todo? E ele disse assim, sem pestanejar, eu até arrepiei agora, o Alto Rio Negro. O Alto Rio Negro é a coisa mais linda do mundo. E nós temos aqui como abertura, por exemplo, do Alto Rio Negro, as Anavilhanas, o maior arquipélago fluvial do mundo. E quem não conhece o potencial do Rio Negro, no Alto Rio Negro tem o Pico da Neblina, tem uma região totalmente diferente do estado do Amazonas que nós conhecemos aqui. Então, nós temos o potencial em várias regiões do estado do Amazonas e nós precisamos realmente aproveitar esse potencial através da indústria cultural, que realmente precisa de muito mais incentivos nesse momento. E te diria que se criou até um fundo, que é o FTI, e eu já disse algumas vezes na própria Assembleia Legislativa que o FTI ele é utilizado, a própria Casa, a Assembleia, legisla de forma equivocada quando autoriza que esse fundo de desenvolvimento do turismo, ele acabe virando custeio do Estado quase todos os anos. A gente só soube, a gente, sociedade, jornalistas, enfim, só soube da existência do FTI, que existia esse fundo, agora na época que apertou a questão da saúde, aí tem um fundo aqui que dá para tirar recurso, que é o FTI. Sim. Mas que fundo é esse? É para fomentar o turismo interior. Existe o quê? Desde 2013, 14? Não, bem antes. 2003. Sim. 2003, sim, o fundo 2003. existe. E só foi falado justamente agora quando foi necessário fazer a retirada para cobrir o outro buraco. Eu trago algumas bandeiras, por exemplo, do interior. Vou te dar um exemplo. Nessa pandemia, nós percebemos a notícia
que mais indignou o Brasil foi saber que nenhuma das 61 cidades do interior do estado do Amazonas tinha UTI. E aí você olha, Manaus tem 840 UTIs, entre públicas e particulares. Nós não temos nenhuma no interior do estado. Minha primeira bandeira foi justamente a interiorização da alta complexidade. Nós articulamos junto ao governo e o governo mandou fazer o estudo necessário e aí começa o processo da regionalização da saúde, a interiorização da alta complexidade, quando 5 cidades do interior do estado, graças à nossa luta, vão receber as 50 primeiras UTIs do interior do estado. 10 em Parintins, 10 em Itacoatiara, 10 em Tefé, 10 em Tabatinga e 10 UTIs também serão instaladas no município de Humaitá. Para quando? Então, já começou o processo de instalação por Parintins. Então, já é uma vitória. Eu te diria que o maior avanço em relação à saúde. Vou te dar um exemplo. Quantos filhos do interior não estão aqui na capital porque são tratando do problema crônico renal, que tem que fazer hemodiálise? Essa pessoa nunca mais voltou para a sua cidade. Agora, com a interiorização da alta complexidade, você vai ter lá a oportunidade de fazer sua hemodiálise em um desses polos no interior do estado do Amazonas. E são outros avanços, e você vai poder fazer cirurgia do coração. Antes, tudo era Manaus. E eu me perguntava onde está escrito que só Manaus pode ter a alta complexidade. E isso motivou a minha luta nesse sentido e, graças a Deus, mesmo em pouco tempo, já conseguimos grandes avanços. Deputado Tony Medeiros, do PSD do Amazonas, aqui no Entrevista Coletiva. A gente vai fazer um breve intervalo e volta em 2 minutos. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado estadual Tony Medeiros, do PSD, que volta para a legislatura, nessa 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado. A gente falou nesse primeiro bloco sobre a importância do interior do Estado, né, de se desenvolver até na questão da saúde. O município de Parintins, o senhor deixou recente lá a vice-prefeitura. Como é que está o município de Parintins, hein, deputado? Parintins mexe com o meu coração, né? Na realidade, eu deixei, ainda bem que você falou. A vice-prefeitura. Eu deixei de ser vice-prefeito, não deixei de ser parintinense. Estou ali sempre presente, né? Agora, nesse final de semana, eu já estarei voltando. Nós estamos sempre visitando as comunidades, a cidade, ouvindo a população e tentando ajudar. E eu sempre falo para as pessoas que quando você é de uma cidade, que você acaba sendo deputado estadual, o seu olhar tem que ser um olhar para o Estado, para todas as cidades e não somente para a sua cidade. Mas Parintins está em boas mãos, o prefeito Bi faz um belo trabalho, é o seu 4º mandato, é extremamente responsável. Eu te diria que sabe conduzir, nesse momento, os destinos da nossa cidade. O senhor falou agora, né, no mês de julho, se eu não me engano, defendeu a Universidade Rural. O que se trata? Quem é que pode ser beneficiado pela Universidade Rural? Como é que isso pode ser tocado? Junto com a UEA, né? Eu sou filho de comunidade rural. Então, sempre passou na minha cabeça que aquele jovem, aquela jovem rural possa ter a mesma oportunidade daqueles que vivem nas cidades. A minha mãe se mudou para a cidade em busca de educação. Primeiro se instalou, vamos colocar hoje já é o ensino fundamental nas comunidades. Mas o ensino fundamental ele ainda era dividido de 1ª a 4ª série e de
de quinta a oitava, não é que ele era Isso, dividido? isso. Hoje não, hoje agregou tudo. É Fundamental 1 e 2, a gente Sim, chama. Mas o fundamental, ele se instalou nas comunidades primeiro. Era o de primeira a primário, quarta né? série, o primário que a gente chamava. Depois o ginásio. Isso. Então tudo foi um pouco lento para quem tinha vontade de estudar. E minha mãe teve que se mudar, porque imagina, tem Precisava 8, sair para levar os filhos para nós estudar. somos 8 irmãos. E a minha mãe, ela é paraibana, ela era paraibana e chegou com 13 anos de idade, em 1953. Então a minha mãe, meu pai é caboclo de Parintins. Só que a minha mãe, culturalmente, ela é diferente. Ela criou os 8 filhos dizendo, só tem uma forma de mudar de vida. Só tem uma forma de se igualar àqueles que tiveram mais oportunidades, mais oportunidade do que vocês. É através da educação. É a educação que vai igualar essa condição que nós temos nesse momento. Eu nasci em casa de palha, coberta de palha, parede de palha, porta de palha e chão batido. A gente morava assim. Mas a minha mãe dizia que só a educação transformava. E nós fomos nessa caminhada. Tem até uma história interessante. Uma vez fomos inaugurar uma estrada que recebeu o nome do meu pai, lá para a minha comunidade. E uma senhora me chamou e disse assim, eu sei porque vocês se mudaram aqui da comunidade do Miriti. E eu falei, por que foi? Porque teu pai desenterrou um pote de ouro, aquela lenda lá que existe. E ele não podia mais morar aqui, tinha que ir para as comunidades, tinha que ir para a cidade. E aí eu falei, mamãe, olha essa história que me contaram aqui. Disse, volte lá e diga para ela que o pote de ouro que nós desenterramos foi ter que colocar os 8 filhos para estudar. Então eu sempre vi dessa forma, que a jovem precisa de oportunidade. O governo, ele montou uma estrutura, como ele não conseguia colocar uma escola de ensino médio em cada comunidade rural, em 3.500 comunidades rurais desse estado, existe uma estrutura tecnológica que o homem, a mulher rural, o jovem, a jovem, ele pode fazer o seu ensino médio, mediado por tecnologia, que ele chama de tecnológico. Só que, depois de alguns anos, nós temos mais de 330 mil jovens que terminaram... Formados, capacitados, saindo ali do segundo grau, mas cadê a universidade? Não tem. Aí o pai, se ele tentar mandar para a cidade, ele não tem como manter o filho lá, ele vai ter que alugar uma casa, vai pagar alimentação e ainda pode criar um problema social porque está fora dos olhos do pai e da mãe. O que é a universidade rural? É aproveitar essa estrutura tecnológica que já existe, pronta, e através da Universidade do Estado do Amazonas, oferecer cursos de graduação. Também já foi autorizado pelo governador Wilson Lima, e nós teremos, a partir de 2022, agora, a oportunidade, eu fico feliz, de esse jovem, essa jovem, fazer o seu curso superior na própria comunidade. E é isso que nós chamamos de universidade rural, é para ser entendido, porque o jovem ou a jovem vai poder fazer o seu curso superior na própria comunidade. Vai ser de forma híbrida também? Terão as aulas presenciais com os professores ali? Vai ser só EAD, à distância? Não, o tecnológico, ele não é pela internet, ele é através do satélite. Então, você está dando aula aqui e você pode... Existe uma interação entre os professores e os alunos que estão recebendo o conhecimento naquele momento. Muito se falou sobre meio ambiente nesses últimos tempos, queimadas, licenciamento. Aí quando a gente vem para o âmbito estadual, quando a gente vem para a Assembleia do Amazonas, houve um pronunciamento do senhor em relação a prazos de licenças, uma história que a gente gostaria de entender. Eu até li uma matéria de alguém que entendeu mal também, e a minha filha disse, papai, que história é essa? O senhor está apoiando aí as queimadas? Não, minha filha,
Eu tenho um histórico, ao contrário, dentro do próprio Festival Folclórico, de ser o maior defensor das questões ambientais. O projeto é para dar prazo, né? Sim. O que acontece? Acontece no Estado algo interessante. O IPAAM, que licencia, ele não tem uma estrutura grande. Então, casos de projetos de licenças ambientais que passavam 1 ano, 2 anos, 3 anos e outras que tinham muito mais anos. Quando você estabelece prazo, junto com esse estabelecimento de prazo, nós estamos cobrando também a reestruturação do IPAAM. E aí nós juntamos, junto com o Gabinete Civil, com a PGE, junto com o próprio IPAAM e com a Secretaria de Meio Ambiente, e nós construímos, os prazos são constitucionais, não são inconstitucionais. Construímos uma lei, e essa lei, ela realmente vem a agilizar. Mas em que sentido? Porque assim, como você não consegue regularizar quem procura se regularizar, aqueles que não procuram regularização, eles acabam fazendo o que querem. Você acaba punindo aqueles que buscam regularização. E você deixa os dois em pés de igualdade. Sim. Se os dois não têm licenciamento, Sim. aquele que buscou o licenciamento de forma legal, ele vai acabar indo pelo caminho mais fácil, vai ficar Quando revoltado. você dá agilidade àqueles que buscam o seu licenciamento, que eles estejam dentro de todos os pré-requisitos exigidos pela legislação ambiental, você consegue identificar aquele realmente que está cometendo infrações. Aí você vai poder punir aqueles que cometem infrações, porque desse jeito você estava só punindo aqueles que buscavam regularidade e não aqueles que não buscavam a regularidade. Eu lhe diria que é um projeto extremamente responsável, no sentido realmente de resolver por definitivo essa questão de não conseguir identificar aqueles que causam danos ambientais. Porque se você agiliza a licença ambiental, ele vai ter que cumprir todos esses pré-requisitos da lei. Mas quando você não dá a oportunidade da regularização, de que forma você vai cumprir? Então, eu achei até que foi mal entendido, mas dessa forma nós podemos cuidar, sim, melhor dessa questão ambiental, desse estado gigantesco que é o nosso. E dá um prazo, o máximo é de 90 dias, então, para esse retorno do licenciamento ambiental. Quando nós construímos, o que aconteceu? Nós construímos junto com o IPAAM. Ficou assim, projetos de baixo impacto, 90 dias. Projetos de médio impacto, 150 dias. E tudo isso que a logística de avaliar médio, pequeno impacto, IPAAM. Sim. Esse mesmo que o senhor aponta é que precisa ser reestruturado, modernizado? Sim, mas aí, de grande impacto, 180 dias. Agora tem um detalhe, paralelo à lei, e eu quero aqui até reconhecer o empenho de todos os deputados, nós discutimos uma emenda coletiva para que o IPAAM pudesse se reestruturar. Então, o IPAAM caminha nesse momento para uma reestruturação e, dessa forma, poder cumprir esses prazos legais que nós construímos juntos, junto com o IPAAM, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a PGE e com o Gabinete Civil. É um projeto extremamente responsável, mas que dará celeridade. Porque eu vou dar um exemplo para você. Tem gente que não imagina a importância da licença ambiental, mas quase 100% da economia do nosso estado passa pelo licenciamento ambiental. Aí, mas o que, por exemplo, diria para você? Todos os projetos da construção civil passam pela lei ambiental. Todo o Distrito Industrial de Manaus, pela lei ambiental. Todos os projetos do setor primário, pela lei ambiental. Então, as pessoas, às vezes, não têm noção da grandeza, da importância, realmente, de se ter a responsabilidade necessária na hora da emissão dessa licença ambiental. E quando o senhor fala em uma emenda coletiva dos deputados, é recurso. Cada um tira um pouco da parte que tem para colocar. É dinheiro. Passa o chapéu.
Sim, Com Boquinha. todos os deputados participaram desse momento importante, onde o IPAAN vai passar por uma reestruturação e dessa forma poder cumprir a sua função com toda a responsabilidade exigida pela lei. Deputado, está chegando o nosso tempo, está chegando aí o Canal Livre, agradecer o Eduardo Galvão, mais uma vez, pela participação aqui no programa, e agradecer ao senhor também por ter participado aqui do Entrevista Coletiva. Neto, eu que agradeço também ao Eduardo, ao Trajano, né, pela recepção e nos colocar à disposição do Estado, do nosso povo, da nossa terra, para usar esse mandato para o bem, para contribuir, realmente para cumprir a função. Então, eu agradeço pela oportunidade de mostrar nesse momento alguns dos projetos que eu desenvolvo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vão ser quase 2 anos aí nesse tempo, né? Qual é a marca que o senhor quer ficar aí nesse espaço? Qual é a marca que eu quero ficar? Eu também sou presidente da Comissão de Turismo. Né? Então, eu vejo o turismo como uma alternativa viável também econômica. Se nós olharmos outras matrizes, nós teremos ali o potencial. Outra coisa, quando você falou no potencial madeireiro, tem gente que se assombrou. Não, se você fizer um manejo, você não tem problema nenhum, concorda? Você tem o potencial pesqueiro, o potencial da piscicultura, o potencial do petróleo e gás. Você também tem o potencial mineral, mas, claro, dentro de toda essa responsabilidade. Então, eu te diria que, no fundo do meu coração, eu tenho assim como um projeto que eu acabei me enquadrando dentro dele, é justamente a Universidade Rural, porque através da educação eu vou seguir aquele conselho que minha mãe me deu lá atrás. Só a educação transforma, só a educação vai nos igualar. E quando você dá a oportunidade da educação, realmente você está dando a oportunidade para aquele jovem, para aquela jovem mudar de vida e poder ajudar a sua família, seu pai, sua mãe. Ô, deputado, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eduardo, boa noite para você. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite para você de casa que está aqui com a gente, ficou aqui com a gente na entrevista coletiva. Até agora, na próxima semana, a gente está de volta. Até lá.